Olá, continuando nosso percurso dentro da Dei Verbum, sobre a Dei Verbum, eu recordo que no último vídeo comentava um pouco da história do documento e também da primeira parte do número 2 da Dei Verbum, quando se fala da natureza da revelação, ou seja, o que é a revelação de Deus na história. E eu comentava que a Dei Verbum nos ajuda a entender que a revelação, ou seja, essa manifestação de Deus na história, a partir do Concílio Vaticano II, é vista como uma autocomunicação de Deus, como um diálogo que Deus estabelece conosco, com o ser humano dentro da história, dentro do contexto histórico. E tem uma diferença entre a visão de revelação do Concílio Vaticano I e do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano I, eu comentava também, no documento Dei Filius, fala que Deus, em sua sabedoria e bondade, revelou-se a si mesmo e os seus decretos de salvação. A Dei Verbum diz que Deus, em sua bondade e sabedoria, inverte as palavras, deu a conhecer a si mesmo e o mistério da salvação. Quer dizer, troca a palavra decreta pela palavra sacramentum, que nós traduzimos em português como mistério. Por quê? Exatamente para dar a entender que nós não estamos aqui diante de um conjunto de verdades, mas estamos diante de uma presença. Deus é uma presença dentro da história e estabelece diálogo conosco. A Dei Verbum, após falar da natureza da revelação, nos fala daquilo que nós chamamos de economia da revelação. O que é economia? O modo como acontece a revelação. E a Dei Verbum usa a expressão latina gestis verbisque, que significa dizer gestos e palavras. A revelação de Deus não é uma transmissão de verdades abstratas, de ideias. A revelação de Deus, por ser histórica, ela acontece dentro da história, em gestos e em palavras. Então, para facilitar mais, como é que Deus se revela? Olhamos para Jesus. Jesus curava, nós vemos os gestos de Jesus de cura, mas Jesus também ensinava. Basta pensar, por exemplo, as bem-aventuranças. Então, toda a revelação de Deus, ela sempre é histórica e ela acontece em gestos, em grandes gestos. Pensemos aqui o Antigo Testamento, a libertação do povo de Israel do Egito, e em palavras, os mandamentos, a lei de Deus. Então, toda a revelação se dá nesse sentido, por palavras e gestos, ou gestos e palavras. Essa é a economia, o modo como Deus estabelece relação conosco. Por que acontece assim? Porque nós somos históricos e Deus se submeteu à história para falar conosco. Quer dizer, Deus desce a nossa realidade para poder estabelecer diálogo conosco. E aqui a Dei Verbum, depois de dizer isso, continua nos ajudando a entender que Deus exerce uma pedagogia na revelação. O que significa dizer uma pedagogia? Que Deus vai se manifestando e dando-se a conhecer e dando a conhecer o seu projeto de salvação de acordo com as capacidades que nós temos ao longo da história. E aí se fala, por exemplo, do Antigo Testamento como preparação para o encontro com Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, mas é Jesus que diz o sentido real do Antigo Testamento. Então, quando a gente olha o Antigo Testamento e encontra ali imagens de Deus que não são claras, às vezes de um Deus que pune, de um Deus que castiga, de um Deus que é ciumento, de um Deus que tem raiva, o que nós encontramos ali? Nós encontramos uma experiência histórica do povo de Israel que vai, ao longo da sua história, compreendendo quem é Deus. E somente em Jesus Cristo nós teremos a plenitude da revelação. E aí a Dei Verbum vai nos dizer exatamente isso, que Jesus é a palavra última de Deus dentro da história. Pensemos que São João, quando inicia o Evangelho, vai dizer o verbo, lá no capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne
e armou a sua tenda entre nós, ou habitou entre nós na versão mais simples. Quer dizer, Jesus é a palavra de Deus. E não é apenas uma palavra mais. É a última palavra de Deus dentro da história. Tudo que Deus queria revelar, o revelou em Jesus Cristo. Aqui abro apenas um parênteses que eu acho importante. Dentro da história da igreja, nós encontramos as chamadas revelações particulares, que são as chamadas aparições de Maria, dos santos, dos anjos, de Jesus, que na verdade se deveriam chamar mais de visões do que de aparições. Uma aparição todo mundo vê, uma visão alguns têm ou alguém teve. Essas revelações privadas ou particulares, elas não fazem parte do patrimônio da fé. Elas não fazem parte da revelação pública. A revelação pública, ela é determinativa em Jesus Cristo, ou seja, ela é completa em Jesus Cristo, e segundo a tradição teológica, ela se encerra com a morte do último apóstolo, ou seja, com a morte da última testemunha de Jesus, das suas ações e das suas palavras. Então essas revelações, o que elas recebem da igreja? Uma permissão de culto, ou seja, a igreja diz que aquela experiência mística feita por um santo, por um vidente, enfim, não contradiz a fé católica. E, portanto, você pode acreditar, mas, repito, não faz parte do patrimônio da fé, não é fé católica e não pode ser usado como argumento de revelação pública. A revelação pública se completa em Jesus Cristo. Ele é a última e definitiva palavra de Deus dentro da nossa história.